Atos 16, capítulo 16, versículo número 1 e 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de número 1 ao 5. Mas primeiro vamos aqui para Atos, capítulo 16, versículos de número 1 e 2, que diz assim. E chegou a Derbe e a Listra. Quem chegou? Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles chegaram a Derbe e a Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Agora vamos para Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 ao 5, que nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amigo filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. As cartas, a primeira e segunda Timóteo, são cartas consideradas cartas pastorais, porque foram direcionadas ao líder da igreja. Timóteo, por ser jovem, Deus já tinha o chamado para com ele, para a liderança. Mas eu não quero aqui falar nessa noite sobre Timóteo, líder. Timóteo, pastor de uma igreja. Eu vim aqui falar nessa noite sobre Timóteo enquanto jovem. Porque antes de você ter um cargo em qualquer espaço da sociedade, você primeiro é um ser humano. Você primeiro é uma pessoa. Você primeiro é uma alma. E Deus, ele trata primeiro com o ser humano, independente do cargo que ele exercer na sociedade, seja em uma instituição religiosa, seja em outro espaço da sociedade. Então eu vim aqui nesta noite falar de Timóteo enquanto jovem. E quem era Timóteo? Timóteo é um nome grego, tem uma origem grega, significa aquele que honra a Deus. É uma figura fascinante do Novo Testamento. É muito gostoso você ler a respeito de Timóteo. E eu confesso que quando eu comecei a ler a respeito um pouco da história desse jovem, eu fiquei fascinada com aquilo que o Espírito Santo ministrava ao meu coração e aquilo que eu consegui abster das palavras. Então, ele é uma figura fascinante do Novo Testamento. Ele se converteu na primeira viagem de Paulo a Listra, cidade a qual ele morava. E ele foi também um dos colaboradores do apóstolo Paulo, queridos irmãos, na segunda viagem que Paulo retornou a Listra. A gente vai entender um pouquinho mais à frente sobre isso aqui. Timóteo, além de ser cooperador na obra de Deus, ele pertencia a uma família mista. Por quê? Porque ele era filho de um pai grego. A Bíblia não traz muitas informações a respeito do seu pai, mas de acordo com os historiadores, por ser um homem grego, acreditava-se que ele não era convertido, porque a Grécia adotava-se várias crenças, vários deuses, vários costumes. Então, ele era filho de pai grego e o seu pai provavelmente não era um cristão. Se ele se converteu, foi depois. Mas a história não traz isso. A história traz a sua origem de que ele era um homem grego. Mas que Timóteo também era filho de uma mulher judia crente. A sua mãe era cristã, era evangélica, servia ao Senhor. Então, por isso que é chamado a família de Timóteo uma família mista, porque ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia cristã. E Timóteo, ele aprendeu, queridos irmãos, sobre a fé aos pés da sua avó Loide e sua mãe Eunice. Ou seja, ele teve uma base, ele teve uma estrutura de aprendizagem espiritual, e eu não digo somente espiritual, mas de caráter também, através da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. A gente vai ver mais isso também adiante.
Mas eu quero trazer aqui nesta noite algumas verdades para os jovens e as famílias cristãs na atualidade. Esse mês de maio é considerado o mês da família. Hoje, especificamente, é o culto com a participação do Departamento de Jovens. E eu trago aqui para nós nesta noite algumas verdades importantes para os jovens e as famílias cristãs da atualidade, para nós, Igreja do Senhor, que estamos aqui. E a primeira verdade é: o jovem Timóteo e a sua família levaram a sério a sua decisão de conversão. Ou seja, quando Timóteo e sua família tiveram um encontro com Deus, eles levaram a sério o seu compromisso de servir a Deus. Como era a sociedade que Timóteo fazia parte, irmãos? Para você entender. E talvez você não pensar que a sociedade daquela época era diferente da sociedade de hoje. Vamos entender um pouquinho. Vamos começar primeiramente pela convenção de Timóteo e a sua família. Vamos lá para trás. Certa vez o apóstolo Paulo, ele estava em uma cidade chamada Icônio, né, na Frígia. Ele pregava a palavra de Deus, porque ele foi levantado como Senhor, como apóstolo, para poder levar a palavra das boas novas. E ele estava ali junto com Barnabé, pregando a palavra de Deus. E aí muitas pessoas acabaram ouvindo a palavra de Deus, se glorificando, se gloriando com aquilo que ouviam da parte dele. E aí, queridos irmãos, chegou um certo momento que, pelo poder do Espírito Santo que havia na vida de Paulo e Barnabé, Deus, através do poder do Espírito Santo, Paulo, ele cura um homem que era paralítico desde do seu nascimento. E aquela situação ali, aquele milagre que aconteceu naquela cidade, impactou a população daquela cidade. Por quê? Porque Icônio era uma cidade, queridos irmãos, idólatra. Ele colocou o que na boca? Ah, que susto. Desculpa, meu irmão. Instinto materno. Então vamos lá. Então, enquanto as pessoas estavam ali, gente, naquela cidade chamada Icônio, né, sendo evangelizadas, aconteceu um milagre maravilhoso através do poder do Espírito Santo na vida desses homens. Que o homem paralítico, ele recebeu a cura, né? Ele era paralítico desde o seu nascimento. E aquilo impactou aquela cidade porque a população daquela cidade era idólatra. Mas era idólatra mesmo, faziam rituais pagãos a todo custo. Eram totalmente idólatras naquela cidade. E aí o que é que aconteceu? Quando acontece esse milagre, as pessoas começaram logo a ver Paulo e Barnabé como homens, como deuses gregos, ou seja, esses homens receberam poder, né? Receberam algum poder de alguma divindade, e eles agora fizeram esse milagre, então eles são os deuses gregos. E com isso eles queriam fazer o que aquela população? Aquela população queria oferecer sacrifícios pagãos em nome de Paulo e Barnabé. Só que eles, como conheciam a palavra de Deus, eles falaram que não, eles fizeram de tudo e com muita dificuldade eles conseguiram, não permitiram que o povo fizesse o quê? Esses sacrifícios pagãos, em nome deles, por conta desse milagre que havia acontecido nessa cidade. Mas aí o que acontece? O pessoal começou a ficar questionando, começou a pensar, peraí, ou eles realmente fizeram o milagre, ou eles nos enganaram. E aí foi onde começou a surgir aquele pensamento, né, de que as pessoas acabaram duvidando de Barnabé e Paulo e se levantando contra eles. A tal ponto, queridos irmãos, de fazer de tudo para atingir a vida desses homens. Esses homens, eles saíram dessa cidade, né? Saíram dessa cidade e foram justamente para qual cidade? Listra, aonde morava Timóteo e a sua mãe, a sua avó, a sua família. E chegando ali naquela cidade, o que é que acontece? Paulo começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas começam a receber a mensagem do Evangelho, mas aí um grupo de pessoas que estavam lá em Cônio seguiram Paulo, e quando chegaram naquela cidade, começaram a fermentar o pensamento das pessoas, e as pessoas começaram a se levantar contra Paulo, a ponto de apedrejá-lo naquela cidade. Apedrejá-la a tal ponto de pensarem que Paulo havia morrido. Só que Paulo não morreu, glória a Deus. Diga glória a Deus. Paulo não morreu. Paulo saiu de Listra, foi para uma cidade vizinha chamada Derbe. Chegando ali, ele se recuperou. E mais depois ele voltou para Listra para continuar a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E foi nesta viagem
que Timóteo, a sua mãe e a sua avó se converteram ao evangelho de Cristo Jesus. E aí o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que quando essa família se converteu ao evangelho, essa família levou a sério a sua decisão. E isso me trouxe um questionamento sobre nós, igrejas do Senhor, na atualidade. Como nós temos visto, trabalhado e preparado e lidado e cuidado com a nossa convenção enquanto cristãos, sendo jovem, sendo mulher, sendo irmão, homem, como nós temos lidado com a nossa convenção? A Bíblia nos fala, queridos irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos eleitos do céu. E se nós nos tornamos eleitos dos céus, nós entramos em uma guerra. Ou seja, você é saudado, eu sou saudado de Cristo. Quando você aceita Cristo, você entra em uma guerra. Guerra que todos os dias você tem que lutar e cuidar da tua salvação. Porque pelo fato de você ter levantado a mão um dia e ter aceitado a Cristo Jesus, não significa 100% que você, em algum momento, você pode não vacilar, não cair, né? Não, muitas vezes, se revoltar, não ir de encontro aos princípios de Deus. É preciso a gente cuidar daquilo que a gente recebe de Deus. E o que é que nós recebemos de Deus? A salvação. E o que é que nós temos que cuidar? Da nossa salvação. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está escrito: guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos guardar daquilo que o Senhor nos deu. Precisamos guardar guardar a nossa salvação. Precisamos entender, igreja do Senhor, que nós estamos em uma batalha. Pelo fato de eu ter me levantado, aceitado a Cristo Jesus, eu preciso entender. Eu luto hoje, luto amanhã, luto depois, luto enquanto estou vivo. Eu preciso lutar, eu preciso guardar, eu preciso cuidar da minha salvação. Porque um dia eu levantei a minha mão e não foi por brincadeira. Eu levantei a minha mão, então eu preciso enfrentar o Evangelho de Cristo Jesus, a minha fé cristã, com seriedade. E Timóteo aqui, ele era jovem. O que me chama a atenção, juventude dessa igreja, é que Timóteo era jovem. E quando ele aceitou Jesus, ele entendeu. Peraí, agora eu sou um cristão. Agora eu tenho que andar alerta. Eu tenho que andar atento. Eu tenho que guardar a minha mente. Eu tenho que guardar o meu coração. Eu tenho que guardar a minha vida. Eu não posso deixar com que coisas venham entrar dentro do meu coração e me impedir de servir a Deus e principalmente de chegar no céu. A Bíblia ainda nos diz, querido, se eu não me engano, lá na carta 1 Pedro, que o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Às vezes a gente aceita Jesus, a gente dorme na caminhada. A gente acha que está tudo bem, está tudo ótimo. Eu já levantei a mão, eu sou cristão, está tudo beleza. Basta, mas não basta só isso não, igreja do Senhor. É preciso ficarmos alerta. Porque o diabo, ele já está condenado. Mas ele luta todos os dias para me parar, para te parar, para me impedir, para te impedir de chegar nas mansões celestiais. Eu vou vacilar? Você vai vacilar, jovem que está aqui nesta noite? Porque muitas pessoas dizem que jovens, muitas vezes, são muito distraídos. Ah, jovem não presta atenção. Jovem não tem responsabilidade, né? Assim que muitas vezes as pessoas têm essa visão da juventude, até dentro das casas mesmo, gente, dentro da família. Às vezes, os próprios familiares não abraçam os jovens como devem abraçar. Olham os jovens e intitulam os jovens como pessoas que são pequenas, que não conseguem, que não vão. Mas a Bíblia diz, jovens, que vocês são fortes. A Bíblia diz, jovens, que Deus escolheu vocês. A Bíblia diz que vocês podem todas as coisas naquele que fortalece vocês. Mas vocês precisam tomar posse disso tudo. E praticar na vida todos os dias. A igreja de Cristo precisa praticar isso todos os dias. E entender que uma vez que eu aceitei a Cristo Jesus, eu preciso levar a sério a minha convenção. Preciso levar a sério.
Eu preciso entender que eu tenho que lutar todos os dias, mesmo sendo jovem, mesmo não sendo jovem, mesmo fazendo parte de um ciclo natural em outro momento da vida. Eu preciso levar a sério e entender. Satanás está de olho em mim. Lembrei agora da vida de Jó. Jó servia a Deus, era um homem íntegro, fiel. E aí uma vez o diabo se apresentou diante de Deus e disse: "Ó Deus, está vendo o teu servo Jó? Ele é fiel a ti porque ele tem tudo, tudo, tudo." Olha o que o diabo fez. O diabo foi ousado, gente. Porque ele fez isso, porque ele observava. Às vezes a gente vive como cristãos, ó, assim, ó, sem olhar ao nosso redor, sem estar atento, sem estar vigiando. A gente fica assim, ó. Só falta a gente sentar e chupar o nosso dedo assim, ó. Mas não pode, gente. A gente precisa entender. Ser cristão tem que ter seriedade. Não, não importa o tempo de conversão que você tem, meu irmão. Todos os dias você precisa acordar e dizer: hoje eu vou lutar mais uma vez. Para no final do dia eu agradecer e louvar ao meu Senhor e dizer que eu consegui com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Segunda verdade que a gente entende aqui com Timóteo, e Timóteo era o quê? Timóteo era o quê? Jovem. É que Timóteo, queridos irmãos, era comprometido com a sua espiritualidade, com a sua comunhão. Vamos lá para Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cadê aqui? Achei. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aí, o apóstolo Paulo orientando Timóteo a cuidar da vida espiritual. E cuidar da vida espiritual vai muito além do que estarmos aqui dentro deste templo, desta casa de oração. Cuidar da nossa vida espiritual é você cuidar lá onde você mora, na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, aonde você está. É você cuidar do teu espiritual, da tua comunhão com Deus. Quando você cuida do teu espiritual, querido irmão e jovem, e você rega a tua vida espiritual com a palavra de Deus, com a oração, você aprende de Deus, você recebe de Deus, você tem visão de Deus, você é usado por Deus. Você é fonte de vida para as pessoas. Agora imagine aí, você como cristão, não cultiva, não cuida da tua vida espiritual, tu vai ter o que para dar às pessoas? Tu vai ter o que para dar dentro da tua casa? Tu vai ter o que para dar vidas que estão sedentas lá fora? Ou você acha, jovem, que na tua escola não tem almas que têm sede da palavra de Deus, tem sede de Deus, e você é o instrumento de Deus para Deus te usar lá dentro? Você, irmão, que trabalha na tua secularidade no dia a dia, se você não regar a tua comunhão com Deus todos os dias, o que você vai ter para as pessoas? Eu só posso dar àqueles irmãos aquilo que eu tenho. E se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho a minha vida de comunhão regada todos os dias, eu vou ter vida para as pessoas. Primeiro eu vou ter vida para mim. Porque quando eu busco de Deus, eu recebo dele para mim, glória a Deus. Mas quando eu recebo para mim, eu tenho para dar às pessoas. As pessoas chegam até mim, eu tenho. As pessoas chegam até mim, eu tenho. Vem, eu tenho. Por quê? Porque eu estou me alimentando da vida que é Jesus. Eu estou me alimentando da palavra que vem dele. Eu estou buscando a face dele. Eu estou buscando a graça dele. Então, quando eu busco do Senhor, eu tenho do Senhor para dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo, ele tinha. E ele era comprometido, ele sabia da sua seriedade no momento que ele se converteu ao Senhor. Mas ele também sabia, queridos irmãos, que ele precisava ter comprometimento com a sua espiritualidade. Ele teve. Ele teve, a gente vai ver mais algumas coisas. E eu trouxe aqui um pedacinho de algo que diz assim: a vida no relacionamento íntimo com Deus proporcionaria a base para o seu trabalho entre as pessoas. Quando você se relaciona com Deus, você consegue conviver com as pessoas ao seu redor. Até com as pessoas mais difíceis, sabia disso? Mas se você não busca de Deus, você vai às vezes igual aquela pessoa difícil. Ou sair no braço, na força do teu braço, com aquela pessoa que é difícil de viver, de conviver. Às vezes é dentro de casa, às vezes é um filho, às vezes é um marido, é um parente que é complicado, tem um temperamento forte. Se você não buscar de Deus, não ter de Deus, você não vai saber como agir, como lidar.
E você precisa buscar de Deus, até para se relacionar nos teus relacionamentos. Seja em casa com o marido, esposa, filho, seja no ambiente de trabalho com as pessoas, seja na escola, faculdade, não importa. Aonde Deus te levar, no meio que você estiver, você tem que buscar de Deus e ter de Deus. Senão não adianta. Terceiro ponto aqui, gente, terceira verdade que a gente aprende aqui é que Timóteo era ativo e comprometido com a pregação do Evangelho de Cristo. Timóteo era o quê? Primeiramente, Timóteo era o quê? Jovem. Repita comigo, Timóteo era o quê? Jovem. E olha quanta responsabilidade ele tinha. Olha quanta seriedade ele tinha. Olha o que acontecia com a vida dele, queridos irmãos. Então, Timóteo, ele era jovem. Rapidamente, antes de eu entrar nesse terceiro ponto aqui, e falando ainda sobre a comunhão com Deus, quando o cristão ele busca comunhão com Deus, principalmente os jovens, gente, como eu falei, recebe de Deus. E a gente pode citar alguns exemplos da palavra de Deus, como José. José era jovem, recebeu sonhos de Deus. Deus falava com José e coisas grandes aconteceram na vida de José, porque José ele desfrutava de uma comunhão com Deus. Por que não falar de Samuel, adolescentes que estão aqui? Ei, olha para cá. Adolescentes que estão aqui, Samuel ainda era adolescente quando ele começou a ouvir a voz de Deus. E ainda quando era adolescente, ele começou a fazer a vontade de Deus. E a fazer grandes coisas para Deus. Coisa linda quando você ainda é novo e Deus fala com você. E você ouve a voz de Deus. E você é instrumento para ser usado por Deus. Adolescentes e jovens que estão aqui nesta noite, queira todos os dias ser usado pelo Senhor. Porque é maravilhoso. Amém? Exige, mas é maravilhoso. Aí voltando, Timóteo era ativo e comprometido com a pregação do Evangelho de Cristo. Timóteo, gente, ele está presente em quase todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento, exceto em Gálatas. Se você for para Coríntios, está lá o nome de Timóteo, o apóstolo Paulo falando de Timóteo. Se você for para as demais cartas, exceto Gálatas, está lá o apóstolo Paulo falando de Timóteo. Timóteo, ele foi cooperador do Evangelho de Cristo Jesus. Timóteo, irmãos, ele acompanhou Paulo. Ele foi um dos cooperadores mais próximos de Paulo. Ele acompanhou Paulo em várias viagens para pregar a palavra de Deus. Se você já leu a respeito do apóstolo Paulo, quando Paulo saía para pregar a palavra de Deus, queridos irmãos, não era muitas vezes fácil, era difícil, era dispendioso, era desafiador. E mesmo assim, Timóteo estava lá com ele, acompanhando, aprendendo e fazendo a vontade de Deus. Então Timóteo era ativo, Timóteo era envolvido, jovem, seja envolvido na obra de Deus, seja ativo na obra de Deus. O que é uma pessoa ativa? É uma pessoa que tem ocupações, é uma pessoa que se envolve em tarefas, e além de se envolver em tarefas, ela dá resultados das suas tarefas. Se envolva na obra de Deus, porque Timóteo, queridos irmãos, ele era ativo. Timóteo, ele era envolvido. Aí hoje em dia o líder chega para os jovens e diz assim, jovens, fazer o evangelismo ali. Aí tem dois que vão, só uma colocação para a gente entender, viu, galera? Aí vem dois que vão, aí vai outros que dizem assim, não vai dar não. Eu vou jogar bola, tá hora, não dá não. Ó, eu tenho um compromisso, eu não tô afim de ir não, eu não quero não. Timóteo, ele nunca disse não. Tudo que o apóstolo Paulo, gente, colocava na mão de Timóteo para fazer, Timóteo, eis-me aqui, eu vou, eu faço. Timóteo ia e fazia. E só uma ressalta aqui, Timóteo, ele não era um jovem, gente, 100% bem de saúde, não. A Bíblia diz que Timóteo ele tinha alguns problemas de saúde, principalmente problemas intestinais. Mas mesmo assim ele não colocava desculpa, não, gente, para fazer a vontade de Deus, não, para fazer a obra de Deus, não. Sabe? Ele não colocava desculpa para estar na casa de Deus, ele não colocava desculpa para exercer a função na casa de Deus, ele não colocava desculpa para fazer nada. Ele dizia, eis-me aqui, eu vou. E Deus usava ele de forma especial. Timóteo, ele foi levantado, queridos irmãos, em um tempo que a igreja foi perseguida. A sociedade na qual Timóteo se converteu ao Senhor não era nada diferente da de hoje, não. Tinha homossexualismo, tinha perseguição. Aqui no Brasil, a gente não tem aquela perseguição como outros países de janelas fechadas. Mas hoje, aqui no Brasil, você é confrontado pela sua fé.
E aí, quando você é confrontado, como é que você age? O que é que você faz? Você se cala? Você aceita? Você concorda lá com a pessoa que está falando? Como é que você faz enquanto cristão? Mas aí o que é que acontece? Timóteo ele era envolvido. Ele foi enviado por Paulo aos irmãos aos filipenses uma vez, gente, para fortalecer a fé desses irmãos. Que lindo, imagine aí, um jovem sendo levantado para fortalecer a fé de um irmão. Isso não é maravilhoso? Está vendo aí o valor que a palavra de Deus dá ao jovem? Jovem, você pode ser uma fonte de vida na sua casa. Você pode ser uma fonte de vida aqui dentro da casa do Senhor. E Deus, ele conta com vocês. Então, se doe para fazer a vontade de Deus. Quarto e último. Timóteo teve, gente, a influência na sua vida espiritual, não somente através da vida do apóstolo Paulo, mas também através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Ou seja, ó, foi a família de Timóteo que começou ali, ó, a base de estrutura espiritual na vida de Timóteo. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, na vida dessas mães, é que elas não falavam, não eram muito de falar, Timóteo, vai para a igreja. Timóteo, lê a Bíblia. Timóteo, você tem que ser um cristão? Sim, Timóteo, desse jeito. Não. Elas mostravam com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu exemplo. E aí eu trouxe algo aqui muito importante, que diz assim, em Deuteronômio 6, 1 a 9, mas eu vou ler somente o 5 e o 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, versículo 6, estarão no teu coração. 7. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que maravilha. Ou seja, primeiro, eu preciso amar a Deus, como pai, como mãe. Depois, transmitir esse amor que está dentro de mim para o meu filho. Exemplo, testemunho. Palavras, gente, muitas vezes fazem as pessoas ter a gente como antipáticos, principalmente dentro da nossa casa. Ah, amanhã tá pegando muito no meu pé. Minha mãe fala demais. Meu pai fala demais. Meu pai me corrige demais. Mas quer ver algo que funciona? Exemplo, testemunho. O ser vem antes de ensinar. Primeiro eu preciso ser, para depois eu ensinar. Eu não posso querer ensinar sem eu ser. Não adianta. Não vai ter êxito, não vai ter resultado, não vai ter vida. Primeiro eu preciso ser, para depois eu ensinar. Albert Schweitzer diz: o exemplo não é apenas uma forma de ensino, mas a única forma eficaz. Ou seja, o exemplo, além de ensinar, ele traz resultado. Lembro-me quando criança que eu ia passar as férias na casa da minha avó. E aí, sabe o que acontecia? Todo dia minha avó fazia o culto devocional. E minha avó me chamava e dizia, minha filha, vem aqui, minha filha, bora fazer o culto. Eu dizia, avó, chato, quero não. Mas aquilo ficou na minha mente, irmão. E eu, depois de um tempo, quando eu entrei na adolescência, viu, adolescente? Eu comecei a entender sobre a seriedade da vida. Aí eu pensei, rapaz, isso é importante na vida do crente. O crente não pode só servir a Deus aqui dentro. Precisa servir a Deus lá fora também, ter a sua comunhão regada. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que a família são como um espelho para os filhos. O espelho fala? Não fala. Mas o espelho revela. O espelho não fala. Quando você se olha no espelho, nem precisa ninguém falar sobre a sua aparência, porque você já começa a se ver como é que você é. Nem precisa. Você vê até além do que não deve. Então, a nossa vida diante dos nossos filhos é como espelho. A gente muitas vezes não precisa falar, só precisa mostrar com a nossa conduta. Tu queres que teu filho leia a Bíblia? Leia primeiro. Tu queres que teu filho venha para ir para a casa de Deus, seja um cristão assíduo? Venha você primeiro. Dê o exemplo.
Você quer que seu filho, queridos irmãos, tenha uma vida de oração, de comunhão? Comece por você. Porque através de você, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele e ele vai ser transformado. E não tem idade para que isso aconteça. Você pode fazer isso enquanto é pequenininho, enquanto está na adolescência, enquanto está jovem, até depois de maduro você pode dar exemplo aos seus filhos. E aí, queridos irmãos, o espelho ele tem que ser limpo. A nossa vida diante dos nossos filhos precisa ser limpa. Já viu um espelho embaçado? Tu consegue enxergar alguma coisa? Nada. E se consegue enxergar, misericórdia, tem dificuldade. Filhos precisam ver a transparência e sinceridade na vida de seus pais. Na tua casa, teus filhos sabem quem você é. Na tua casa, jovem, seus pais sabem quem vocês são. A nossa casa é o espelho. Aí o que é que acontece? O espelho também deve ser plano, não pode ser distorcido. Peraí, painho. O senhor manda eu fazer uma coisa, o senhor faz outra? Peraí, manhã. A senhora cobra de mim uma coisa e depois o senhor vai e faz outra? Não. Se eu cobro, eu tenho que fazer. Se eu mostro, meu filho precisa ver nas minhas ações. Exemplo. A família é o exemplo para os seus filhos. E eu quero concluir, já encerrando, contando algo, gente. Já ouviram falar de Susana Wesley? Quem já ouviu falar? Susana Wesley era uma mulher, gente, que ela impactou o mundo. Ela casou muito novinha, né? Com um homem chamado Samuel Wesley. Já vou encerrar, viu, gente? Essa questão de 5 minutos, ó. 9 horas, já vou encerrar. E aí ela casou com um homem chamado Samuel Wesley. E eles tiveram nada mais, nada menos do que 19 filhos. Imagina aí. 19 filhos. Eu com um, misericórdia. Né? Tiveram 19 filhos. E um certo dia, irmãos, quando estavam dormindo, na madrugada, a casa deles pegaram fogo, aconteceu uma tragédia, um incidente, que a casa desta família pegou fogo, e uma das crianças acordou no meio da noite com a casa pegando fogo e começou a gritar, papai, mamãe. E aí todos acordaram e começaram a evacuar da casa, um por um. E aí, quando estavam já fora da casa, eles perceberam que faltava um filho. Era o 15º filho, John Wesley. E aí o pai desesperado tenta subir pela escada para poder pegar o menino que estava dentro de casa, mas aí o que, que acontece? Quando ele tentava entrar dentro de casa, queridos irmãos, parecia que o teto ia cair em cima da cabeça dele. E aí, nesse momento, chegou um amigo, o amigo subiu no ombro dele e conseguiu tirar a criança dali de dentro. E aí, quando trouxeram para fora, que Susana Wesley olhou para o seu filho, veio na mente dela uma referência bíblica lá em Zacarias, se não me engano, no capítulo 3, que diz, esse é o titã tirado do fogo. E ela entendeu que era para ela cuidar da vida daquele jovem de uma forma especial. Porque às vezes a gente tem filhos, mas a gente não atenta para coisas importantes na vida do nosso filho. E a gente precisa ter essa percepção, ter esse cuidado. E aí o tempo foi passando, sabe o que ela fazia? 19 filhos, eu não sei como é que essa mulher fazia isso. Mas 1 hora por dia, gente, ela tinha o seu devocional com Deus. Ela entrava dentro do seu quarto para ler a Bíblia, para conversar com Deus, para se alimentar de Deus. E os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la porque ela estava no seu momento com Deus. Todo dia a Susana Wesley fazia isso. Ela tinha o seu devocional com Deus. Outra coisa também, 1 hora do dia, em algum momento, ela também tirava para orar particularmente sobre a vida de cada um de seus filhos. A história conta que ela pegava o avental e ela pegava os seus filhos. Quantos filhos ela tinha? 19. Um por um, gente. Ela orava, vem cá, fulano. Senhor Deus, vem cá, ciclano. E orava pela vida de um por um, pedindo a Deus para que Deus usasse eles e que Deus cuidasse do futuro dos seus filhos. Um por um ela fazia. E ela tinha 19 filhos. Outro dia também, sabe o que ela fazia? Ela tirava metade do dia para alfabetizar os seus filhos. E ela alfabetizava com a palavra de Deus. Eita mulher abençoada. Ela alfabetizava os seus filhos com a palavra de Deus. E em outro momento ela aproveitava a oportunidade para ensinar matemática, literatura, né? E outras partes da ciência para que os seus filhos pudessem ter um preparo para a vida acadêmica. Essa mulher, gente, ela era excepcional. E aí, quando criança, ela orou a Deus, ela pediu para que Deus usasse ela, para que ela impactasse toda a Inglaterra.
fizesse nascer uma luz dentro dela para que ela impactasse toda a Inglaterra. E aí sabe o que Deus faz? Deus usa os filhos para impactar o mundo. John Wesley, gente, ele foi um grande avivalista. Um grande avivalista. E é tanto que quando ela orava, ela tinha o seu devocional, ela não dizia, menino, vai orar. Não, ela orava primeiro. E essa vida de comunhão de Susana Wesley impactou a vida de oração dos seus filhos. E não somente a vida de oração dos seus filhos, mas o caráter dos seus filhos. E aí lá na frente, gente, sabe o que acontece? O seu filho, John Wesley, se tornou um dos maiores ministros conhecido na Bíblia. Na história, melhor dizendo, desculpa. E foi o pai do metodismo. Através dele, a Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Através de um homem que teve comprometimento com a palavra de Deus. E tudo isso também através da base do exemplo que quem deu para ele? Sua mãe. E aí, sabe o que acontece mais? O seu outro irmão se tornou um grande compositor e adorador. Compôs mais de milhões de hinos para adorar a Deus. Invista na vida dos seus filhos, irmãos. Atente. Outra coisa também que eu me lembro é que ela, eu já vou até drobar aqui, que eu já concluí, é que Susana, ela tirava um dia para conversar particularmente com cada um dos seus filhos. Senta aqui, meu filho. O que você tem? Como é que você está? Você está bem? Quais as dúvidas que tu tem? O que é que tu quer? O que é que tu precisa? Hoje em dia tem pais que estão tão envolvidos com o trabalho, com o dia a dia, que não senta para conversar com seus filhos, para dar atenção aos seus filhos, para entender como seus filhos estão. Às vezes teu filho está dentro de casa, está sofrendo internamente, tu não sabe, tu não vê, tu não percebe. Ou até tem gente que percebe, mas faz descaso. Filho é um investimento espiritual que o Senhor nos dá. E a gente precisa entender que uma vez que eu me torno mãe, que você se torna mãe, que nós nos tornamos pais, nós temos uma responsabilidade de cuidar da vida espiritual do nosso filho. E não somente da vida espiritual, mas também do caráter. Que nesta noite, Igreja do Senhor, nós venhamos entender que Timóteo, ele foi um grande jovem na sua época que influenciou vidas. Mas ele teve o exemplo de casa. E ele teve o acompanhamento espiritual do seu líder chamado Paulo. E que você, jovem, se doe mais para o Senhor. Porque a qualquer momento o toque da trombeta irá tocar. Lá no céu não vai ter trabalho. Lá no céu não vai ter cartas que a gente exerce aqui na igreja. Lá no céu só vai ter louvor e adoração ao Senhor. E enquanto Deus está te dando fôlego, jovem, porque todos os dias morre jovem, todos os dias morrem pessoas. Mas todos os dias, quando nós acordamos e respiramos, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Para quê, irmã Cibele? Para aprendermos de Deus, procurarmos estar perto dEle e também sermos usados por Ele. Amém? Por favor, se coloque de pé. Se possível... Beleza, já ia fazer isso. Obrigada, viu? Gente, eu quero fazer primeiramente o apelo. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, quer fazer um compromisso com o Senhor, ser igual esse jovem chamado Timóteo, que se envolveu na obra de Deus, que teve a mente ocupada, a alma ocupada, o corpo envolvido e trabalhou para o Senhor? Tem alguém? Vocês jovens querem aceitar o Senhor Jesus, fazer um compromisso com Deus? Ter o nome de vocês escrito no livro da vida? Enquanto isso, eu quero pedir aos jovens aqui, por favor, se aproximem aqui, que eu vou estar orando pela vida de vocês. Por favor, eu peço que todos os jovens que estão presentes aqui nessa casa, cheguem aqui para que a gente possa fazer uma oração. Os adolescentes também, por favor. Fazer uma oração por vocês aqui. E eu quero perguntar algo aqui. De todos os jovens que estão aqui, todos já tiveram um encontro com Deus em algum momento? Todos, todos. Tipo assim, teve uma oportunidade de aceitar Jesus na igreja? De levantar a mão? Ou são cristãos pelo fato dos pais de vocês só terem trazido vocês para a igreja? Hein, irmãos?
Você já aceitou Jesus, Miriam? Já. Você também? Já fez isso aqui? Na igreja alguma vez? Você, Alejandro? Você? Todos aqui? Amém? Não? Pronto. Você também não? Você veio porque alguém lhe trouxe, mas você ainda não tinha aceitado. Não aceitou mais alguém? Porque uma coisa, gente, é quando os pais trazem os filhos para a igreja e os filhos acabam se envolvendo ali na obra de Deus, mas ainda não faz isso, ó. Eu quero. A partir de hoje, eu aceito a Jesus. Né? Então, indica teu nome, Agatha. Maria da Glória está afirmando o seu compromisso. Gabriel também, glória a Deus, está afirmando o seu compromisso. Mais alguém aqui? Mais alguém? Clito também está afirmando o seu compromisso. Porque vir à igreja, gente, não é simplesmente só vir. Você precisa confessar para ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Mesmo sendo filhos de cristãos, eu preciso ter essa convenção particular. Eu me lembro que isso aconteceu comigo em um culto de jovens. Eu me converti com 13, 14 anos. E olha que eu nasci no berço evangélico, mas com 13, 14 anos eu levantei chorando e disse, eu quero esse Jesus. E nunca mais saí dos pés dele, amém? Vamos orar. Senhor Deus Altíssimo Pai, te louvo, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar os nossos corações nesta noite, Senhor. Pai, eu oro agora, Pai, pela vida de cada um desses jovens que estão aqui à frente. Eu sei, Senhor, que o Senhor conta com eles. Eu sei que o Senhor tem um plano a realizar em suas vidas. Eu sei que o Senhor tem grandes projetos para esta juventude. Mas eu também sei, Senhor, que Satanás ele tem preparado armadilhas. Eu também sei, Senhor, que Satanás ele tem lutado constantemente para que esses jovens eles possam negar a fé. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, como a igreja. E nós oramos agora, Pai, te pedindo que repreenda, Senhor, toda a obra do inimigo, que todos os projetos de Satanás contra esta juventude caiam por terra, que esta juventude a partir de hoje, Senhor, possa ter um encontro, Senhor amado, mais íntimo contigo, que o teu Espírito Santo visite esses jovens, Pai, enquanto eles estiverem dormindo, enquanto eles estiverem nas suas particularidades, que o teu Espírito Santo possa trabalhar na mente, no coração, na alma, que o teu Espírito Santo possa transformar essas vidas de forma especial, porque eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor quer fazer através da vida desta juventude. Eu também oro pela vida dos adolescentes, Senhor, e eu te peço, Espírito Santo, que em nome de Jesus, trabalha na mente, no coração, na alma, no interior, faz com que eles possam entender, compreender todos os dias, Senhor, seriedade do compromisso contigo e entender, meu Pai, que não existe idade para fazer um compromisso contigo, para te servir, Senhor, porque a idade, Pai amado, não conta. O que conta, Senhor amado, é a vontade, o desejo de te servir. Meu Pai, eu oro por esta igreja, eu oro por cada pai, eu oro por cada mãe, e eu te peço, Espírito Santo, pelas famílias aqui representadas. Espírito Santo ajuda, Espírito Santo levanta, Espírito Santo dá força. Porventura existem pais aqui, Senhor, que muitas vezes, Pai, não tem exercido, Pai, as suas funções, como a tua palavra ordena, que a partir de hoje, em nome de Jesus, este pai, esta mãe, possam sair daqui, Senhor, determinados a serem os instrumentos de ti, para trabalhar, para agir, para multiplicar, para dar vida à vida dos seus filhos. Meu Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.